Seminário de Produção de Biológicos. Processo de produção de queijo. Grupo: Brenda, Carlos, Fernando, Giovana e Isadora. Não existem certezas quanto à origem da produção do queijo. O queijo é uma das formas mais antigas de conservação do leite. O modo mais simples para definir esse alimento é como um produto fresco ou maturado, feito pela coagulação natural do leite ou pela ação de enzimas específicas. Na França, o consumo médio por habitante em 2008 girava em torno de 25 kg ao ano. Frente aos países europeus, no Brasil, o hábito de consumo de queijo é relativamente novo. A ingestão per capita é de apenas 3,4 kg ao ano. Atualmente, o queijo tem ganhado mais espaço na mesa dos brasileiros, e o objetivo desse trabalho é apresentar o processo de produção de queijo, mercado consumidor, localização, infraestrutura, equipamentos, recursos humanos e financeiros e demais extratos necessários para a sua produção. Evidências sugerem que o queijo pode ter surgido da Europa, na Ásia ou no Oriente Médio há mais de 10 mil anos. Entretanto, sua produção e comercialização se tornou importante no Império Romano. As evidências de surgimento do queijo entre os povos túrquicos e nômades da Ásia e Oriente Médio se dá pelo fato destes povos armazenarem o leite de ovelha dentro de reservatórios feitos com o próprio estômago do animal. Esta prática pode assim também ter gerado a descoberta desse produto, uma vez que o leite pode ter sofrido ação de enzimas dentro dessas bolsas. Roma foi responsável por difundir e padronizar a produção desse derivado leite por toda a Europa na era pós-clássica, gerando diversas diversificações de produção e tipos diferentes de queijo, existindo na França e na Itália a maior diversidade. Na era moderna, o queijo não era conhecido nas Américas pré-colombiana, muito pouco por povos orientais, e seu consumo era baixo por povos africanos na área submediterrânea. A disseminação do queijo surgiu através do imperialismo europeu em outros continentes. A primeira fábrica para a produção industrial de queijo surgiu na Suíça em 1815. Entretanto, a produção em larga escala só teve sucesso nos Estados Unidos. O queijo industrializado só passou à produção de queijo artesanal no período pós-Segunda Guerra Mundial. Até não muito tempo atrás, o mercado de queijos era, de certa forma, restrito. Isso porque a produção de queijos artesanais era limitada e rigidamente regulamentada. Lembrando que queijos artesanais são os que utilizam leite não pasteurizado e que maturam por menos de 60 dias. Porém, em 2013 foi sancionada uma lei que permitia a produção de queijos a partir do leite cru para venda em todo o território nacional, não apenas local, e isso flexibilizou a certificação dos produtores. A nível mundial, hoje são produzidos aproximadamente 1.000 tipos de queijo. Apesar disso, infelizmente ainda são enfrentadas dificuldades, principalmente relacionadas à contaminação da matéria-prima, no caso, o leite. Ainda há a questão de pequenos produtores que moram longe dos grandes centros queijeiros, caso, em se tratar de Brasil, dos produtores do sertão, que não têm acesso à regulamentação e apoio devido. Mas seja um grande ou pequeno produtor, o funcionamento de uma fábrica de queijos e a comercialização de seus produtos precisa seguir uma série de exigências legais para que o seu produto possa ser certificado e sua comercialização seja permitida. A primeira série de exigências trata dos ingredientes obrigatórios do produto, que o definem. Seriam o leite, que pode ser integral, desnatado ou semidesnatado, a manteiga e ácidos orgânicos próprios para o consumo. As características organolépticas do produto devem ser consistência macia, semifriável, em tom amarelado, de sabor salgado e amanteigado, crosta fina e sem trincas. As características físico-químicas devem ser teor de gordura entre 25% e 55% e teor máximo de umidade de 54,9%. E, conforme já estudado por nós, ainda além das exigências de definição do produto, existem as exigências da boa prática de fabricação, de acordo com a portaria número 368 de 97. Nela é exigido que o leite seja higienizado, mesmo que somente por meios mecânicos, que seja cozido por no mínimo 15 minutos em temperatura mínima de 85 graus Celsius durante o processo de produção. É exigida a ausência de impurezas macro e microscópicas de qualquer tipo, que tenha peso, medida, rotulagem e controle de qualidade de acordo com legislação específica.
que os funcionários dessa fábrica utilizem vestuário apropriado, na cor branca, cabelo preso, touca, unhas curtas e limpas. Luvas, lembrando, não são obrigatórias. Na área de fabricação, não se deve usar adornos, fumar, beber ou comer, e deve-se sempre estar com mãos bem lavadas e, se necessário, como eu havia dito, com luvas. Tanto na própria indústria de queijos quanto das suas matérias-primas, como o leite, são realizados diversos testes para garantir a composição adequada, qualidade e descontaminação dos produtos. São eles os testes de composição, de gorduras e proteínas principalmente, a contagem microbiana, o teste da redutase, aferição de pH, acidez titulável, estabilidade do alizarol, crioscopia, densidade relativa, CCS, que é a contagem de células somáticas, e os testes de resíduos antibióticos. Para início do planejamento e instalação da fábrica de queijos, deve-se considerar a facilidade na obtenção de matérias-primas, principalmente de leite. Sendo assim, o ideal é que a estrutura seja instalada em local próximo a regiões produtoras, como por exemplo, de grandes bacias leiteiras, como as indicadas nas figuras 5 e 6. Também deve-se atentar para a facilidade no acesso de fornecedores e distribuidores. A localização também deve ser adequada de acordo com o tipo de queijo a ser produzido, como exemplificado na figura 7, e também ao destino da produção. Se essa for voltada para a venda direta ao consumidor, a fábrica deverá estar em local de fácil acesso, preferencialmente em bairros comerciais de grande densidade populacional. No caso da produção ser voltada para distribuição e revenda, a localização deve ser em região estratégica que facilite a distribuição à rede de clientes. Outro fator importante na localização é que essa deve atender condições básicas sanitárias e de infraestrutura, ou seja, deve ser distante de zonas e fatores que comprometam um bom ambiente de produção, como, por exemplo, presença de insetos, cheiros e demais contaminantes. Assim como a localização, a infraestrutura da fábrica de queijos também deve ser adaptada à quantidade e ao tipo de queijo que será fabricado, uma vez que o volume da produção e a diversificação de produtos são fatores que determinam a estrutura necessária. No entanto, é de extrema importância que a área de vendas, caso essa seja realizada dentro da própria fábrica, escritórios e vestiários sejam separados da área de produção por questão de higiene e segurança. Além disso, a estrutura básica da indústria deve ser subdividida em setores, para evitar, assim, problemas de contaminação e controle de qualidade durante o processo produtivo. Mesmo com a variação de acordo com o tipo e volume da produção, existe uma infraestrutura básica que deve ser seguida em todas as fábricas de produção de queijo. Essa subdivide-se em sala de recepção da matéria-prima, onde é necessária a existência de áreas específicas para lavagem, higienização e desinfecção das embalagens de transporte do leite, antes dessas passarem para os setores seguintes. Sala de fabricação, sendo esse o principal setor da fábrica, deve seguir exigências básicas quanto à sua estrutura, como ter acesso à água, luz artificial ou natural e ventilação suficiente, parede de azulejo ou tinta clara e lavável até a altura de 1,80 m, portas, janelas e saídas que possuam contato com o meio externo, com tela contra os mosquitos e insetos. E toda a estrutura de fabricação deve possuir sistema de eliminação de efluentes ligado ao sistema de esgoto ou fossa séptica, com o intuito de evitar cheiros que prejudiquem o bom ambiente de fabricação. A sala de cura é o local de maturação do queijo. Suas condições ambientais, como temperatura, umidade relativa e ventilação, devem ser adequadas e garantidas de forma natural ou artificial. É de extrema importância que o meio interno do setor seja bem isolado do externo, para garantir, assim, a ausência de qualquer tipo de interferência no processo. Constituída de sistema eficiente de escoamento de águas residuais de lavagem da sala, bem como limpeza dos meios de condução e distribuição de ar, todo tipo de prateleira ou estrutura de colocação do queijo que fique dentro desse setor deve ser higienizado em local apropriado, no exterior da sala de cura. A sala de vendas e expedição é o local apropriado para a conservação, expedição e venda dos queijos, devendo ter acesso direto ao exterior. Deve ser constituída também por ambientes refrigerados para a correta acomodação e conservação do produto finalizado. Deve seguir, assim como demais setores, toda a parte de estrutura de janelas e portas revestidas contra a presença de insetos. Além da área de produção,
A indústria deve contar ainda com escritório administrativo e vestiários para seus funcionários. Estes devem seguir as normas de higiene e estrutura adotadas no restante da indústria. A figura 8 apresenta a planta baixa da agroindústria de queijo Minas Frescal. Nela, podemos ver a setorização da indústria, bem como alguns dos equipamentos essenciais para a produção. A metodologia de produção de queijos é variável de acordo com o tipo de queijo a ser produzido, podendo ser adicionadas etapas ao fluxograma base que será apresentado. Iniciando com a matéria-prima, o leite deve ser de procedência confiável e conhecida. Deve passar por caracterização de quantidade de gorduras e proteínas, teste microbiológico, além de ser submetido ao processo de pasteurização, que baseia-se em tratamento térmico para eliminação de micro-organismos patogênicos. O pré-tratamento é o momento onde a matéria-prima sofre correção de parâmetros, como a proporção caseína-gordura, que implica no rendimento final do produto. São também adicionadas substâncias como sais, visando maior eficiência nas reações, as culturas starter e micro-organismos específicos de cada tipo de queijo. Após os ajustes na matéria-prima, é hora de adicionar o coalho, que são enzimas digestivas, quimiosina e pepsina, extraídas do quarto estômago dos ruminantes, que transformam o leite de estado líquido para um estado de gel. A formação dos coalhos se dá pela hidrólise da caseína, onde ocorre uma desestabilização e reorganização estrutural de suas micelas, englobando moléculas de gordura em seu interior. A etapa de tratamento lida com a propriedade de formação de soro da reação de coagulação. Soro esse que é estimulado a sair dos coágulos através de cortes, elevação da temperatura e homogeneização, popularmente denominada como mexeduras. Liberando esse soro do interior dos coágulos, faz-se necessária a remoção dele do meio. Portanto, tem-se a etapa de dessoragem. A dessoragem é a remoção do soro produzido na etapa de coagulação e tem capacidade de controlar a umidade que será mantida na massa do queijo, levando em conta cada tipo de queijo a ser produzido. A massa restante é prensada e enformada, ganhando forma característica de acordo com o tipo de queijo sendo produzido. A fermentação tem como objetivo a ação da cultura starter em degradar a lactose do meio e formar ácido lático, diminuindo o pH das peças até o necessário. Ao atingir o pH ideal, as peças vão para a salga, que é um processo que ocorre normalmente por meio de submersão da peça em salmoura e tem função de conferir sabor, além de fazer controle biológico, implicando na regulação dos processos bioquímicos, como a ação das enzimas. Por último, tem-se a ação dos micro-organismos específicos, na etapa de maturação, que serve para conferir sabor, textura e aromas característicos de cada tipo de queijo. Os equipamentos necessários numa indústria pequena de produção de queijo são diversos e entre eles existem agitadores de latão, formas retangulares de plástico, termômetros, prensa manual e pneumática, pasteurizador, resfriador, tanque de salga, tanque de coagulação, garfos para mexer tanques, estantes para maturação com 5 prateleiras embaladoras, entre muitos outros. Entretanto, esses equipamentos devem possuir resistência, facilidade de manutenção e conservação e adequação ao tipo de produto e ao volume da produção. O Sebrae, em 2014, levantou que para uma fábrica de pequeno porte, cerca de 50 litros de leite, são necessários R$13 mil para materiais, matéria-prima e mobiliário. Para começar, o número de colaboradores vai variar com a dimensão da empresa. Em muitos casos, algumas funções são terceirizadas para maior conveniência. Setores: administrativo. Toda empresa deve possuir um líder para tomar decisões e gerenciar seus recursos. Se a empresa for de grande porte, pode haver uma equipe para tomar decisões em conjunto e divididas em diferentes setores estratégicos. Este setor requer pessoas com ensino superior. Judiciário e contábil. Podem ser contratadas pessoas com formação nessa área, porém é mais comum a contratação de advogados
e contadores terceirizados. Linha de produção. Na linha de produção, o número de funcionários pode variar com o tamanho da planta, porém, se ela for mais automatizada, poderá reduzir a quantidade de pessoas, independente do tamanho da empresa. Existem cursos técnicos e superiores para a produção de queijo, então a contratação de formados nessa área é o mais indicado. Estoque e expedição. Se o volume de insumos e produtos for grande, a empresa deverá contratar mão de obra para ocupar os cargos de manejo e estocagem desses materiais. Não precisa de mão de obra especializada. O número de funcionários é muito flexível, pois cada detalhe pode afetar na contratação ou corte pessoal, como por exemplo a automatização das máquinas, o tipo de queijo produzido e outros inúmeros fatores. Para concluir, o Brasil tem um mercado muito grande e amplo para os produtos lácteos, e pelo fato de possuirmos uma das maiores bacias leiteiras do mundo, a disposição de matéria-prima não deverá ser um empecilho. Por mais elucidada que seja a produção de queijos e a planta, os processos de produção podem sofrer alterações que podem ser mínimas ou de total reestruturação do projeto original, que podem ser provenientes do tipo de queijo produzido, volume produzido, disposição dos insumos, recursos humanos, demanda de mercado para o tipo de queijo e logística. Apesar disso, existem exigências legais comuns a todos os produtores de queijos, que garantem a certificação e segurança do produto para seus consumidores. O queijo, sendo uma das produções mais proeminentes do Brasil, merece destaque no mercado e investimento em termos de tecnologia e qualidade.